Nós vamos direto para Brasília. O produtor do JC, Felipe Ramos, está no Congresso Nacional acompanhando os bastidores das discussões sobre a votação, da reforma da Previdência lá no Senado. Ele gravou várias coisas, inclusive mostrando os bastidores, algumas salas, corredores, o que acontece antes dessas votações. E você acompanha agora. Oi, Linda Carvalho, estamos aqui no Senado, especificamente no Salão Verde, que divide aqui a minha atrás o Senado e agora a Câmara Federal. Bom, a gente está aqui mostrando para vocês toda a movimentação em Brasília desse dia histórico para o nosso país, que é o dia da votação em segundo turno da reforma da Previdência. Tema delicado, mas é um remédio amargo, forte, necessário para o Brasil ajustar suas contas. Então há um amadurecimento aqui no Senado pela aprovação. Assim como foi no primeiro turno, a gente espera uma margem razoável de votos a favor do Brasil. Então é um momento crucial. Os próprios sinais aí, inclusive internacionais, são positivos com a expectativa de aprovação da Previdência hoje. A Bolsa de Valores ontem bateu um recorde de mais de 107 mil pontos. Isso quer dizer o quê? Que as empresas estão vindo até a Bolsa de Valores, se capitalizando, ou seja, conseguindo um financiamento para poderem aumentar os seus investimentos nos seus empreendimentos aqui no Brasil. Então é um motivo de grande satisfação a gente junto, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, conseguindo resgatar essa credibilidade que o Brasil havia perdido em governos passados. Agora o Brasil volta a ganhar essa confiança do investidor. E eu não tenho dúvida que a consequência com a aprovação da Previdência, com mais algumas medidas que vão ser tomadas aí daqui para frente, fora tudo que já foi feito no ambiente de negócios, de facilitação dos negócios, que já está resultando em bons aumentos, em aumento da quantidade de vagas de emprego que estão geradas em todos os estados. Isso aí, Linda, aqui ainda a gente não entrou no plenário, as discussões já começaram, mas aqui, onde a gente está agora, que são por volta de 4h30, já próximo já de 5 horas, é onde os senadores tomam um cafezinho, onde eles conversam um pouco, é do lado do plenário aqui do Senado. Então, aqui acontecem discussões, acontece um momento também de descontração. Isso aqui é um bastidor do Senado que o Jornal da Correio traz nesse dia tão importante para todos nós brasileiros, que é o dia da votação da reforma da Previdência. Acabamos de entrar aqui no plenário do Senado Federal. Estamos acompanhando o início da votação de segundo turno da reforma da Previdência. São 6h30 e nós estamos dentro do plenário do Senado nesse dia, onde os senadores estão aqui para votar esse projeto tão importante, que divide opiniões em todo o país. Nós, da TV Correio, temos a oportunidade, junto aqui com outros jornalistas, de contar a história, de contar esse momento que o país espera uma decisão dos nossos políticos. Aqui dentro a gente não pode realizar entrevistas, a gente não pode gravar com os senadores, mas os discursos estão acontecendo e nós estamos acompanhando. Os dois lados ainda colocam suas posições e os diálogos também aqui dentro do plenário acontecem a todo tempo. É um clima muito fervoroso, é um clima quente aqui em Brasília. A gente continua falando sobre política e também sobre a votação aí da reforma da Previdência, só que agora com o nosso colunista Hermes de Luna. Boa noite, Hermes. Boa noite, Linda. Bom, com essa votação de hoje se encerra as discussões em torno aí, os debates, em torno da reforma da Previdência? Dá um grande passo na aprovação da reforma da Previdência, afinal de contas nós estamos falando do segundo turno dessa proposta que está sendo votada. A expectativa do governo é que ela seja aprovada por uma ampla maioria, repetindo o placar do primeiro turno. Seriam mais ou menos 59 votos contra 16, E, do outro lado, nós temos também a expectativa da oposição de tentar derrubar algumas propostas que foram asseguradas no primeiro turno. Mas a discussão não acaba por aí. O debate ainda vai ser prolongado. Caso seja aprovada hoje ainda, amanhã o Senado promulga essa proposta de emenda à Constituição, passa a ter vigência de lei e o relator, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, deve apresentar também amanhã a proposta
de emenda constitucional paralela que trata da inclusão dos servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência, que era um assunto que governadores e prefeitos reivindicavam, porque eles não queriam assumir o ônus do desgaste com essa proposta sendo encaminhada para as Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais. Agora, no caso dessa PEC paralela de Tasso Gereissati, ainda há um longo caminho a ser seguido, a ser trilhado, porque ela ainda vai para a Câmara Federal. E há uma forte tendência de que a Câmara Federal rejeite a inclusão dos estados e municípios nessa reforma da Previdência, como já fizeram no primeiro turno da proposta do texto original. Até porque deputados federais, vários deles são candidatos a prefeito no ano que vem em diversos cantos do país. E eles não querem assumir o ônus desse desgaste com o seu eleitorado. A reforma da Previdência durou 8 meses tramitando no Congresso Nacional, mas ainda falta, além dessa PEC paralela, mais 3 destaques apresentados por bancadas de oposição que podem mudar o texto ou simplesmente prorrogar ainda mais esse debate, porque as contas do governo é de que 51 de 81 senadores, ele tem uma maioria folgada para aprovar. Precisa de 49 no caso de proposta de emenda à Constituição. Ainda falando sobre discussões, votações, enfim, mas não mais em Brasília, aqui na Paraíba, na Assembleia Legislativa, hoje voltou aí a discussão, a conversa sobre a questão dos estacionamentos públicos e privados. Votou no dia 8 de agosto, a Assembleia aprovou um projeto de lei, na verdade, promulgou um projeto de lei do deputado Tassiano Diniz que previa a gratuidade caso a pessoa fizesse 10 vezes o valor da compra num shopping ou num estacionamento comercial. Essa proposta foi derrubada pelo Tribunal de Justiça logo em seguida, dias depois. Agora, a Assembleia aprovou hoje pela manhã, por unanimidade, um projeto de lei do deputado Wilson Filho, do PTB, que prevê 20 minutos de carência gratuitos em qualquer estacionamento, sejam públicos ou privados. Caso haja algum excesso nesse tempo de parada do motorista no estacionamento com o seu veículo, passar de 20 minutos, ele vai pagar o preço normal que é cobrado pelo estabelecimento comercial. Na Assembleia Legislativa, só para ainda nessa pauta do Legislativo Estadual, amanhã a sessão será transferida para Patos, no dia seguinte Patos comemora o aniversário, e às 2h30 da tarde será a sessão ordinária. Pela manhã tem antes uma sessão da CPI do feminicídio lá em Patos, que é comandada pela deputada Cida Ramos. Os deputados devem retomar as discussões no plenário da Casa, aqui em João Pessoa, na quinta-feira, mas sem votação, sem sessão ordinária. Bom, agora quando é que a bancada federal deve se reunir novamente aí para debater, inclusive, sobre a questão de emendas? Estava prevista essa reunião para hoje à tarde, mas por conta de toda essa expectativa, de todo esses bastidores que o próprio Felipe trouxe aqui para a gente, no Senado Federal, a expectativa para a votação em segundo turno da proposta da reforma da Previdência, essa reunião de bancada deve ser adiada, possivelmente amanhã haja um espaço na agenda dos deputados federais e senadores paraibanos para que eles tirem um tempinho ali e vão discutir novamente a divisão dessas bancadas de emenda e bancadas individuais. A expectativa também é que o governador João Azevedo vá para Brasília conversar com os deputados federais, conversar com os senadores para tentar emplacar as principais prioridades de sua gestão dentro do orçamento federal do próximo ano. Lembrando que Felipe continua no Congresso acompanhando tudo, possivelmente essa votação vai se estender um pouco. Pela madrugada, mas ele continua e amanhã no Correio Debate vocês vão poder acompanhar, nós vamos poder acompanhar. Exatamente, detalhes, só lembrando que o nosso produtor Felipe Ramos está no Congresso Nacional. Sim. A convite do gabinete da senadora Daniela Ribeiro, houve um sorteio num evento realizado aqui em João Pessoa. Felipe foi sorteado entre vários jornalistas que foram sorteados nessa primeira leva dos segmentos sociais que foram ao Congresso Nacional participar do projeto chamado Você no Senado, que é do gabinete da deputada Daniela Ribeiro, e ele está lá acompanhando. Claro, teve a sorte de ter esse momento histórico na votação do Congresso, afinal de contas, o Senado está votando
o segundo turno de uma reforma da Previdência que estava empancada há dezenas de anos no Congresso Nacional. Se ela é boa ou se ela é ruim, a gente vai ver em seguida. Mas é verdade que Felipe está registrando um pouquinho da história do Brasil, da história política do Brasil nesses tempos modernos. Muito bem. Obrigada pela sua participação, viu, Hermes? De nada, linda. Até quinta, próxima. né? Até quinta-feira. Até quinta-feira. Até lá.